Se você precisa fazer um inventário e uma partilha de herança e não sabe por onde começar, eu vou te explicar nesse vídeo. Meu nome é Thalita Evangelista, sou advogada especialista em família e patrimônio e hoje eu vou trazer um pouquinho para você como que funciona esse processo de inventário. A primeira coisa é saber por onde vamos começar, se o inventário vai ser extrajudicial ou judicial. O inventário extrajudicial é o inventário realizado em cartório. De fato, é um procedimento muito mais rápido, por vezes muito mais barato e muito menos desgastante para as pessoas envolvidas. Mas tem um detalhe: para que a gente possa fazer esse inventário em cartório, existem alguns requisitos. O principal deles, que os herdeiros estejam em consenso. Não pode haver briga sobre herança, não pode haver ainda nenhum tipo de litígio sobre como vai ser feita essa partilha. Então, com todo mundo em acordo, poderíamos fazer esse inventário no cartório. Um outro requisito é que não pode haver herdeiro menor de idade, ou seja, se estivermos falando de um inventário em que há crianças e adolescentes, certamente esse inventário vai ter que ser feito na modalidade judicial. Isso porque todo processo que envolve menor de idade precisa da anuência e da participação do Ministério Público. Então, nesse caso, não conseguiríamos fazer via extrajudicial. Então, não havendo menor de idade, incapaz ou até mesmo litígio entre os herdeiros, poderíamos fazer esse inventário em cartório. Litígio, no caso, é quando há briga entre os herdeiros, ou seja, quando não há consenso sobre a partilha. Então, se o inventário estiver sendo litigioso, ou seja, conflituoso entre os herdeiros, não poderíamos fazer na modalidade extrajudicial. Pois bem, então determinada a via que faremos o inventário, se extrajudicial ou judicial, daremos início então ao processo ou procedimento propriamente dito. Decidida a modalidade do inventário, se extrajudicial ou judicial, precisa dar entrada nesse procedimento no cartório ou perante um juiz. Com a abertura do inventário, vão ser listados todos os bens do falecido e isso pode ser buscado pelo inventariante. Quem é o inventariante? Um dos herdeiros vai ter esse cargo de inventariante dentro do processo. Normalmente, quando há esposa ou marido do falecido, essa pessoa é instituída como inventariante, ou pode ser um dos filhos sem problema algum. Essa pessoa vai ter a missão de ir atrás de todo esse patrimônio, então pesquisar valores em conta, pesquisar imóveis, carros, todo o patrimônio do falecido para que seja listado no inventário esses bens. Quando o inventário se dá na modalidade consensual, ou seja, quando é realizado de forma amigável, claro que é tudo muito mais fácil, menos oneroso e até mais rápido. Quando não, o inventariante é obrigado a apresentar essa lista de bens no inventário e todos os demais herdeiros vão ser intimados pelo juiz para se manifestarem se concordam ou se faltam alguns bens. Finalizada essa parte, todo mundo de acordo com a integralidade do patrimônio do falecido, é a hora de recolher o imposto. Toda vez que a gente estiver falando de herança, vai haver a incidência de imposto. Nesse caso, a gente está falando do imposto ITCMD, que é o imposto sobre transmissão, causa-morte ou doação. É o mesmo imposto hoje que você paga no inventário, é o mesmo imposto que você paga para fazer uma doação, por exemplo. O juiz vai dar o ok, ou lá no cartório, né, o tabelião dá o ok na lista de bens, e aí a gente vai ter que recolher esse imposto perante a Fazenda Estadual. Lançando tudo isso lá perante a Fazenda, vai ser gerada uma guia de pagamento de imposto, as partes pagam o imposto, comprovam no processo e aí sim a gente vai caminhando para o final. Após o pagamento do imposto e a homologação de todos os bens, o juiz decidirá pela partilha, ou seja, quem fica com o quê. Também, quando a gente está falando consensual, as partes costumam se alinhar entre elas até para individualizar os bens, de forma que eles se compensem entre si, né? Por exemplo, se tem 3 herdeiros e 3 apartamentos, o ideal é que a gente equalize ali o valor dos bens para que cada um deles já fique com um bem próprio. Mas quando não é possível ou quando há muito conflito, o comum é que cada parte fique com um percentual da herança sobre a totalidade dos bens. Se estivermos falando aí de 2 herdeiros, cada um deles vai ficar com 50% de todo o patrimônio do falecido. Feito tudo isso, o juiz vai dar ok na partilha e, por fim, vai emitir o formal de partilha, que é o documento final do inventário. Com esse documento é que você vai conseguir levar no cartório e registrar, por exemplo, na matrícula dos imóveis ou perante o Detran, modificar
a titularidade de um carro, ou perante o banco poder resgatar os valores do falecido. Então é esse formal de partilha que vai decidir quem fica com o quê, em qual percentual e em que condição. Com esse documento final, o inventário é finalizado e aí sim os herdeiros se tornam proprietários e titulares dos direitos deixados pelo falecido. Importante dizer que isso aqui é a forma resumida de como acontece um processo. Cada processo é único e dentro dele existem várias particularidades que a gente vai ter que tratar no momento em que for necessário. Então, por exemplo, quando há conflito entre os herdeiros sobre a valorização dos bens, sobre os valores dos bens que estão sendo levados para o inventário, é muito comum acontecer perícia, avaliações imobiliárias, e isso tudo faz com que o processo se alongue e seja ainda mais complicado de chegar ao final. Mas isso tudo vai depender do decorrer do processo e do que encontraremos como bens do falecido para que a gente possa entender quais medidas serão tomadas. Isso tudo deve ser feito com acompanhamento de um advogado especializado em inventário, lembrando que inventário é uma ação muito única, né? Cada pessoa vai deixar uma herança que não vai se repetir, que não é igual à herança de outra pessoa. E por isso precisa de alguém que entenda sobre isso, que entenda todo o passo a passo do inventário para que o desgaste desses herdeiros seja cada vez menor. Lembrando que todo o procedimento de inventário, seja via cartório ou via judicial, precisa ser acompanhado por um advogado. Caso você esteja precisando entrar com um procedimento desse, procure um escritório especializado que atue diretamente com demandas dessa natureza, para que esse procedimento seja feito de forma correta, sem riscos de anulações e principalmente com menor desgaste emocional e financeiro. E se você gosta de acompanhar vídeos desse tema, nos acompanhe não só aqui no YouTube, como lá no Instagram também e no site do escritório, que está sempre atualizado com temas sobre família, patrimônio e sucessões. Até o próximo vídeo.